Olá, bem-vindos à plataforma Moretti. Aqui nós postamos vídeos sobre engenharia agrícola. Eu sou o Thiago Bersa e hoje nós iremos conversar sobre a equação de Darcy-Buckingham e a sua aplicação na irrigação e drenagem. Bom, primeiramente nós temos que entender o que é a equação de Darcy-Buckingham. Então, em 1856, Henry Darcy ele descreveu uma lei em que falava do fluxo de água em meios saturados. E aí Lyman Buckingham, em 1907, adaptou essa lei para aplicar em solos não saturados. Então, a equação de Darcy-Buckingham nada mais é do que a formulação que vai descrever o movimento de água em meios porosos, como, por exemplo, o solo. A fórmula, propriamente dita, ela pode ser escrita na forma horizontal ou vertical, dependendo da necessidade ou do problema em que essa equação está sendo aplicada. Então, a fórmula fica em Q igual a menos K de θ vezes ΔH por ΔX na forma horizontal, e na forma vertical fica ΔH por ΔZ. Onde Q é o fluxo de água no solo, K de θ é a condutividade hidráulica desse solo, e ΔH por ΔX ou por ΔZ é o gradiente do potencial hidráulico na direção vertical ou horizontal. Então, nós iremos abordar agora a aplicação na irrigação e drenagem dessa equação de Darcy-Buckingham. Então, abordando aí alguns estudos que foram feitos. Então, em 1985, o Richard ele fez uma avaliação da relação entre a condutividade hidráulica e a umidade de solos não saturados aqui no Brasil. E ele obteve o resultado de que em solos argilosos a condutividade reduziu em 70% com pequenas reduções de umidade. Então, isso fez com que destacasse a necessidade de uma calibração precisa de sistemas de irrigação, que a equação Darcy-Buckingham vai poder fornecer isso para nós. Outro estudo que foi feito foi pelo Ferreira, em 2018, onde ele fez a avaliação do sistema de irrigação por gotejamento em solos semiáridos, arenosos semiáridos. E ele obteve como resultado que a equação permitiu otimizar o tempo de aplicação, evitando perda por percolação profunda, E também fazer uma simulação com o software híbrido Zoom-D, que é um software que ele é feito para medir a condutividade hidráulica desse solo, E esse software mostrou uma economia de 30% de água em ciclos ajustados, Um outro estudo ali, agora já para a parte de drenagem, nós podemos ver que a drenagem profunda em Piracicaba. Então, foi utilizado tensiômetros e sondas de nêutron para medir o fluxo de água em diferentes profundidades, de 135 a 165 centímetros. O resultado foi que o fluxo vertical foi ajustado com base nos gradientes potencial hidráulicos e gravidade. Dados de condutividade hidráulica orientaram o espaçamento entre os drenos subterrâneos. Então, a equação, novamente, de Darcy-Buckingham aí, mostrando a sua aplicação, Temos também a drenagem de solos de textura pesada, feito por Martins em 2020, o que nós vamos abordar daqui a pouco, um pouco mais profundo esse trabalho dele. Então, ele obteve como resultado drenos com espaçamento de 8 metros, baseado na aplicação da equação, e reduziu o encharcamento em 40% após chuvas intensas. Então, novamente, ali a equação Darcy-Buckingham podendo fornecer para nós maior precisão quando se trata em drenagem ou irrigação. Bom, falando um pouco sobre a aplicação em si da equação, Então, nós temos aqui planejamento de irrigação em solos arenosos, Então, solos arenosos eles têm uma baixa capacidade de retenção de água, o que pode levar à perda por percolação profunda. Então, a equação ela pode ser usada para prever o tempo necessário para que a água aplicada alcance a zona radicular das plantas. Então, como por exemplo, aqui nós temos o estudo do Ferreira, em 2018, como comentado anteriormente, que em cultivos de melão no semiárido brasileiro, a equação ela foi utilizada para ajustar o tempo de irrigação por gotejamento. Isso fez com que tivéssemos uma redução, uma economia de 20% do consumo de água sem prejuízo na produtividade. Outro exemplo aqui de aplicação da equação de Darcy-Buckingham, temos o dimensionamento de sistemas de drenagem subterrâneas. Então, em áreas de solos argilosos, o excesso de água ela pode causar um encharcamento e prejudicar o crescimento das plantas, Então, a aplicação dessa equação auxilia no cálculo de espaçamento entre drenos, como foi feito por Martins lá, em dreno subterrâneo para garantir a remoção eficiente desse excesso de água. Então, como exemplo, temos o trabalho de Martins aqui, que em lavoura de arroz irrigado, a equação ela foi utilizada para projetar um sistema de drenagem em solos compactados,
né? Os drenos foram instalados em 1,5 m de profundidade, no espaçamento de 8 metros, e reduziu a incidência de encharcamentos em 40%. Então, tudo isso foi baseado na equação de Darcy-Buckingham. Sem essa equação, eles não conseguiriam dimensionar os espaçamentos ou onde colocar esses drenos. Também temos uma outra aplicação ali na avaliação de infiltração em sistema de plantio direto. Então, em sistema de plantio direto, a infiltração é influenciada por resíduos de cultura e compactação superficial desse solo. E a equação ela vai ser usada para medir a taxa de infiltração e identificar as práticas de manejo que vai maximizar o armazenamento de água no solo, diminuindo ali a irrigação suplementar. Então, como exemplo prático, nós temos ali o estudo de Richards, como comentado, é o primeiro estudo comentado, né, em 1985, que ele mostrou que a cobertura vegetal reduz a evaporação e aumenta a infiltração, minimizando as perdas de águas e a necessidade de irrigação suplementar. Então, o Richards ele mostrou que isso acontece e a equação de Darcy-Buckingham ela vai ser utilizada para medir a taxa de filtração dentro desse sistema de plantio direto. Um outro exemplo aqui é no controle de salinidade em regiões semiáridas. Então, em áreas irrigadas, em climas áridos ou semiáridos, o excesso de sal no solo é um problema comum devido à má drenagem desse solo, né? E aí a equação ela vai ser utilizada para prever o movimento vertical da água e a lixiviação dos sais. Então, um exemplo disso, nós temos aqui um estudo do Silva, né, feito em 2021, em cultivos de algodão no Nordeste. O modelo realizado pelo Híbridos 1D, como comentado anteriormente ali, indicou a quantidade de água necessária para lixiviar sais sem prejudicar a estrutura do solo, reduzindo o impacto da salinização em 30%. E isso foi feito graças à equação de Darcy-Buckingham que deu os valores para o modelo Híbridos 1D fazer esse dimensionamento. Então, outro exemplo aqui é o manejo de água em estufas agrícolas, né? Então, um cultivo protegido, o excesso de irrigação pode causar uma saturação do solo, enquanto a falta pode limitar a produtividade, né? Então, a equação ela vai ajudar a calibrar o sistema de irrigação de alta precisão, como o gotejamento, por exemplo, para manter um equilíbrio hídrico ali, né? Sem excesso e sem a falta, né? Então, um exemplo seria em estufa de tomate, que o uso da equação permitiu ajustar a frequência de irrigação com base em medições de umidade, reduzindo o desperdício e aumentando a produtividade em 15%. Então, nós temos algumas vantagens ali. Uma vantagem mais importante que nós podemos ver ali é uma maior precisão, né? Então, nós temos uma maior precisão por conta da equação do Darcy-Buckingham. Também temos a redução dos custos e a diminuição do impacto ambiental. Então, ele vai minimizar o desperdício e o escoamento de nutrientes. Alguns desafios são na coleta de dados em campo, porque ele requer medidas muito precisas, né? E a complexidade dos modelos. Então, modelos como o Híbridos 1D lá, ele requer uma complexidade muito avançada ali. Então, ele requer um conhecimento muito específico para fazer a utilização desse software, né? Então, como conclusão, nós temos que a equação de Darcy-Buckingham ela é essencial para a compreensão e manejo do movimento da água no solo, né? E a sua aplicação melhora a eficiência na irrigação e ajuda a projetar um sistema de drenagem eficaz, promovendo uma agricultura mais sustentável. Numa perspectiva futura, nós podemos ali imaginar a utilização de IAs para esse software, né, para fazer essa modelagem, né, e talvez também uma facilitação na retirada desses dados do solo. Então, muito obrigado.